Paulo Cerqueira, sou professor de português e professor de hebraico. E esse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês com relação a uma notícia que eu esperei dar um tempinho para poder ter um pouco mais de informações sobre, para poder comentar. Nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho um caso que aconteceu com uma juíza lá de Santa Catarina, se não me engano. Fez uma série de exigências com relação ao pronome de tratamento utilizado para com ela, em que uma das testemunhas falou uma outra coisa, na cabeça dela ele desrespeitou ela. Bom, vamos entender melhor o que está acontecendo, o que foi. Vamos lá, vamos dar uma olhada na notícia. Notícia do Thiago Bonfim, dia 28 de novembro, agora de 2023. O título é: Juíza se exalta e grita com testemunha durante audiência em Santa Catarina. E aí chama a testemunha de bocudo. Ao que parece, a juíza ela se irritou com a forma como a testemunha tratou a juíza, mas ela não se irritou não por causa de um comportamento desrespeitoso que a testemunha xingou, que a pessoa falou palavras de baixo calão ou coisa do tipo. Não, que ela ficou exaltada porque a pessoa não chamou a juíza de excelência e só. Esse foi o problema. Muito bem. Para que servem os pronomes de tratamento? Pronomes de tratamento servem para dar uma distinção no que a pessoa é ou no cargo que ela desempenha. Então, por exemplo, quando eu vou me referir diretamente ao rei, eu posso dizer Sua Alteza. Quando eu vou me referir diretamente ao rei, eu digo Vossa Alteza, Vossa Majestade. Quando eu vou me dirigir a um político, eu tenho que falar Vossa Excelência. Se eu estiver falando de um político, eu tenho que dizer Sua Excelência. Minha Excelência não é correto. Por quê? Porque a gente sempre deveria estar exaltando a excelência da pessoa e não a própria excelência. Então, dizer minha excelência é equivocado, digamos assim. Não segue a norma padrão, não segue o que é previsto na tradição gramatical da língua portuguesa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso, sempre que eu quiser falar com alguém e ressaltar a excelência dessa pessoa, falando diretamente com ela, Vossa Excelência, falando dessa pessoa, Sua Excelência. Alguns pronomes de tratamento são utilizados de forma específica para alguns cargos, para algumas pessoas. O senhor e a senhora são, digamos assim, os graus mais baixos de tratamento. A excelência estaria acima do senhor e senhora. Excelência é invariável, serve tanto para masculino quanto para feminino. Muito bem. Caso eu diga Sua Excelência, falando diretamente com a pessoa, está equivocado? Está equivocado. Eu deveria dizer Vossa Excelência. Então, ainda assim, o vossa ou sua também depende com quem você está falando. Eu não posso simplesmente utilizar isso indiscriminadamente, pensando na tradição, ok? Pode ver que quando lá na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, pode reparar, se você ligar na TV Senado ou na TV Câmara, você vai ver os políticos lá se digladiando, xingando a mãe um do outro e se referindo um ao outro por excelência. Virou um jargão entre eles, não ressalta nenhuma excelência, é mais um jargão, um clichê. O decoro depende de dizer que o outro tem excelência. Então, obrigatoriamente, ainda que esteja dizendo que o outro é um ladrão, ele vai dizer, Vossa Excelência é um ladrão. Ou então, todo mundo sabe que Sua Excelência, o deputado fulano de tal, é um corrupto. Isso não é ressaltar nenhuma excelência. Porém, o jargão da profissão já faz com que a pessoa tenha que dizer excelência para o outro deputado, para o senador. Caso a gente vá falar com um juiz, o ideal seria dizer meritíssimo, chamar de excelência também. Caso eu esteja me referindo a um bispo, por exemplo, aí eu deveria dizer Vossa Reverendíssima, Sua Reverendíssima. Caso eu esteja me referindo ao Papa, eu teria que me falar Sua Santidade. Caso eu esteja falando diretamente com o Papa, Vossa Santidade. Vossa Eminência, Sua Eminência. Então, cada um dos pronomes de tratamento
ele vai ter uma aplicação, um cargo, seja ele eclesiástico, político, na sociedade, enfim. Falar doutor também é um caso que pode ser utilizado para dar prestígio a uma pessoa. Tudo bem? Tudo bem. Eu também posso dizer o seguinte, ok, então vocês entenderam, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui uma lista com os principais pronomes de tratamento, os mais utilizados, e já vou adiantando logo, você não é pronome pessoal, você é pronome de tratamento até hoje. Apesar da gente dizer assim, eu, tu, ele, nós, vós, eles, nas aulas de português, a gente, na prática, pelo menos no Brasil, utiliza eu, você, ele, nós, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. No Brasil, a gente já não usa o tu de modo geral, de modo amplo, com tanta frequência, exceto em alguns estados mais para o sul, alguns estados do Nordeste. No Rio de Janeiro, esse tu, ele às vezes aparece em comunidades muito específicas, comunidades de fala muito específicas, mas botando assim, de modo bem geral, o tu, ele perdeu muito desuso e no lugar dele entrou o você. Só que você não ganhou status de pronome pessoal. O você continua sendo pronome de tratamento, de acordo com a gramática tradicional. Certo? Pois bem, link na descrição desse vídeo, você vai ser remetido a uma lista com os pronomes de tratamento. Mas qual foi o problema? Qual foi a treta? Aqui no site do UOL, o Thiago Bonfim, ele traz um resumo do que aconteceu. Ele diz que a juíza substituta Kismara Brustolin, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, ela chamou a atenção da testemunha, dizendo que deve chamá-la de excelência. Ok, errado não está, porque o pronome de tratamento adequado seria excelência, sem problema nenhum. Porém, e aí entra o porém, o Leandro, que é a testemunha que estava dando o depoimento naquele momento, ele não entendeu, porque no momento que ele estava falando, ele estava processando, estava elaborando o discurso, e ele até pergunta para a juíza, eu sou obrigado? Não sou obrigado a isso. E a juíza ficou extremamente irritada. Você vai ver na matéria que ela grita, fica falando que não vai deixar ele continuar com o depoimento. Quando ele acaba, ela diz que não vai considerar o depoimento dele porque faltou com respeito. Pois bem, será que não chamar a pessoa de excelência e apenas isso? Vendo o vídeo você vai entender. Ele só não disse excelência. Todo o restante do depoimento ele tratou, pelo menos até onde consta, de maneira, no mínimo, cordial, no mínimo neutra. Não fez nenhum tipo de ataque, não falou nenhum palavrão, não falou nada em exagero, não falou nada contra a honra, a pessoa da juíza. O único problema foi não ter utilizado o pronome excelência. Ainda na matéria diz que a magistrada afirma que a testemunha faltou com a educação e que por isso o seu depoimento estava desconsiderado, não cumpriu com a urbanidade e a educação. Ela que faltou com urbanidade e educação. Tanto isso que a OAB, segundo algumas matérias mais recentes, a OAB começou a investigar o que aconteceu, porque aquela postura não é a ideal, não é a correta que se espera de uma juíza, de um juiz, ainda que a pessoa não tenha utilizado o termo excelência, ou meritíssimo, ou qualquer outro pronome de tratamento. Doutor, doutora, vamos pensar que se você não fez doutorado, na prática você não pode ser chamado de doutor, você não tem o título de doutor.
Mas ainda que esse fosse o caso, vendo a pessoa, você vê que a pessoa aparentemente não causou nenhum tipo de problema, nenhum tipo de constrangimento à pessoa da juíza. Foi o contrário. Ainda segundo o UOL, a OAB publicou uma nota afirmando que solicitou providências ao TRT-12 e que vai investigar atitudes e comportamentos agressivos para com os advogados, partes e testemunhas. Por quê? Você pensa que numa audiência precisa de urbanidade por parte das partes, o lado A e o lado B, das testemunhas, de ambos os lados, dos advogados, de ambas as partes, e também dos membros da corte, e também do juiz, da juíza, do desembargador, de quem estiver presidindo aquela sessão. Então, pegou muito mal. É um caso que a pessoa utilizou o termo para ter uma glória, que acabou o tiro saindo pela culatra, porque ela acabou sendo desmoralizada pela sociedade. Agora muitas pessoas reclamam, falam, tem matéria mostrando... Então, por exigir que uma testemunha interrompesse o seu raciocínio para simplesmente se referir a ela como excelência, apenas isso, o saldo foi de suspensão da juíza. Ela pediu afastamento por problemas de saúde e a OAB agora está no pé dela para apurar a situação, para apurar o que houve. Acho que saiu meio caro esse preciosismo todo com o tratamento. Por quê? Acontecer algo mais grave com ela não vai acontecer, provavelmente ela vai ser aposentada. Esse é o máximo de punição. Nossa, é o máximo de punição que pode vir sobre ela. E é isso. Bom, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo serviu de alguma coisa, se você achar que esse vídeo pode ser interessante para outras pessoas, compartilhem, deixe seu gostei, se inscreve no canal e deixe um comentário com urbanidade e educação, por favor. É isso, muito obrigado, tchau.